Então, beleza, turma. Continuando, então, aqui nosso assunto. Na aula passada, a gente começou a falar de tipos, tá? Tipos de dados, né? E aí, a primeira coisa que eu fui definindo aqui para vocês é a seguinte ideia. Tipos são pequenas etiquetas, tá? São tagzinhas que a gente vai colocar em cada uma das expressões, em cada um dos valores que a gente puder expressar na linguagem, tá? E aí, primeira coisa que eu queria relembrar aqui com vocês é que, a partir do momento que a gente faz isso, tá, a gente vai construir como se fossem dois mundinhos aqui. A gente vai ter como se fosse um primeiro plano aqui, onde vão morar, que eu vou chamar aqui de valores ou expressões, tá? E aí eu vou ter vários pontos aqui, cada um deles representa alguma construção, algum valor concreto na linguagem, sei lá, pode ser o número 1, 2, 3, verdadeiro, falso, computações, funções, tá? E o domínio que vai explicar para a gente o conjunto de regras, que vai explicar para a gente a mecânica desse universo, desse plano dos valores aqui, é conjunto de regras do cálculo lambda. Por outro lado, na hora que a gente constrói um sistema de tipos, tá? O que a gente está fazendo é associar uma etiqueta a cada um desses caras aqui, só que essas etiquetas, elas seguem um outro conjunto de regras, tá? E aí o que a gente está fazendo aqui é construir um outro mundinho, tá? Que é o mundo dos tipos, o mundo dessas etiquetas, e cada uma das entidades que mora aqui, tá? Ela vai ter, eu vou chamar aqui de uma projeção. Vai ter vários desses valores aqui, tá? No mundinho de baixo, que eu vou dizer que pertencem a um determinado tipo T, tá? Pertencem a um determinado tipo T, ou estão contidos em um determinado tipo T, ou algo do gênero, tá? E esses tipos aqui, tá? Essas etiquetas, esses valores que moram nesse outro plano, entre aspas, superior aqui, eles vão seguir um outro conjunto de regras, um conjunto razoavelmente mais simples, tá? Que a gente chama de sistema de tipos, tá? E aí, na aula passada, que a gente começou a ver foi um conjunto de regras, para começar a colocar algum sentido em cima desse esquema do sistema de tipos, tá? Tem vários sistemas de tipos possíveis, tá, gente? O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma versão simplificada. O sistema do Haskell é um pouquinho mais sofisticado do que eu vou mostrar aqui, mas ele é baseado nessas ideias que eu estou colocando aqui para vocês. As regras, tá? Elas são regras lógicas. Elas são sempre escritas no seguinte formato: olha, se tal conjunto de afirmações for verdade, com relação a esses tipos, vai ter uma barra que significa então, uma outro conjunto de expressões aqui, um outro conjunto de afirmações será verdadeiro. Tá? Então, concluo que tais outras coisas são verdadeiras. A gente viu 4 regras na aula passada, tá? Na verdade são 3, mas eu sempre escrevo como 4 aqui, tá? A primeira regra das constantes, tá? E aí ela dizia o seguinte: se você me dá um contexto gama, e esse contexto nada mais é do que uma função que pega um valor, tá? Que pega uma expressão qualquer na linguagem e me diz qual é o tipo daquela expressão, tá? Então aqui ele está falando para mim, cara, você me dá um contexto e eu vou concluir que uma constante K tem o tipo T, tá? Se essa informação estiver lá dentro do contexto, tá? Segunda coisa que a gente viu aqui, segunda regra é bem parecida, é a regra das variáveis, que vai falar o seguinte para mim: você me dá um contexto, eu apresento para essa função, que eu estou chamando de contexto, uma variável x, qualquer aqui, tá? E aí eu vou concluir que ela tem um tipo T, se... deixa eu melhorar aqui. Vou concluir que ela tem um tipo tal, se essa informação x tem um tipo tal,
foi colocado no contexto de alguma forma. E aí a gente viu sintaticamente como é que aparece isso aqui na linguagem, tá? A forma de apresentar essas informações aqui, tá? Principalmente ali as variáveis, é por meio desse data, por meio das palavras-chave data, tá? E aí eu mostrei para vocês a sintaxe, né? Data, o nome do tipo, então no caso aqui na linha 2, data T, eu estou apresentando, introduzindo um tipo T, o igual eu uso para separar, e aí do lado direito do igual, eu vou listar, tá? Todos os valores que fazem parte daquele tipo T. Então, nesse caso aqui eu posso criar valores novos, tá? São símbolos novos. Então, no caso aqui eu criei dois valores, T1 e um valor T2. Esse tipo aqui é o que a gente chamou de tipo soma. Ele serve como alternativa. É o soma no sentido da álgebra booleana que vocês estudaram lá em sistemas digitais, tá? É o ou lógico, tá? E nesse caso aqui é o ou exclusivo, tá? Para construir, para concluir, tá? Que eu tenho uma informação do tipo T, basta você me entregar ou esse símbolo T1 ou o símbolo T2. Se você me der um, eu vou concluir que o tipo dele é T. Se você me der o T2, eu vou concluir que o tipo daquilo é T. Tudo bem? Ao passo que, se eu quiser criar o que a gente vai chamar de tipo produto, e também produto no sentido lá, sistemas digitais que vocês estudaram, da lógica booleana que vocês estudaram em sistemas digitais, tá? Ele fala o seguinte, produto era o end, né? Para eu concluir que algo é verdadeiro, eu preciso que outras duas informações sejam verdadeiras ao mesmo tempo. E aí a adaptação, a leitura, a interpretação disso aqui nesse caso, fica o seguinte, para eu construir um objeto, um objetozinho, uma expressão, um valor do tipo U, eu preciso, tá, obrigatoriamente juntar dois objetos do tipo T, ou dois valores do tipo T. É isso que essa expressão está dizendo para mim, tá? Aqui tem uma etiqueta que é o U1, que a gente vai chamar de construtor, tá? O T1, T2, U1, são todos construtores de tipos. A gente vai melhorar esse nome aqui. Já vou mostrar para vocês que são funções, como outras funções qualquer, tá? Mas essa aqui é a forma de apresentação de novos tipos dentro do meu programa, tá? E para que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai ficar tentando capturar propriedades, ou descrever propriedades, ou modelar fenômenos ou objetos por meio desses tipos aqui, tá? Esses aqui são essencialmente os dois tipos básicos de dados que a gente vai ter em Haskell, tá? Ou em qualquer sistema de tipos que a gente vai chamar de sistema algébrico, tá? Tem a soma e tem o produto. Hoje eu vou estender essa ideia aqui, introduzindo a ideia de recursão no nível dos tipos, tá? E colocando a ideia de polimorfismo, tudo bem? Como é que eu generalizo esses tipos aqui para eles representarem muito mais informações de uma só vez, tá? Mas seguindo aqui, ainda, eu tenho outras duas regras que eu apresentei aqui para vocês, que eram, primeiro, a regra da abstração, tá? Que ela falava para mim o seguinte, você me dá um contexto, e aí eu vou apresentar para esse contexto, lembrando que o contexto é uma função que mapeia valores em tipos, eu vou apresentar para ele a seguinte expressão, tá? Lambda x, lambda x, sabendo que o x tem o tipo tal, ponto e, onde e é uma expressão válida no cálculo lambda, e aí a regra que vai falar para mim. Então eu vou concluir que isso daqui vai ter o tipo tal, que é o formato, que é o tipo, formato, entre aspas aqui, dos dados que estão entrando. Afinal, a entrada de dados da função é essa variável x, tá? Que está bounded, né? Que está restrita. E eu vou concluir que isso aqui mapeia num tipo t', tá? E essa é a anotação que a gente vai escrever. Tal, tracinho, tal linha. Tudo bem? Isso aqui será verdade se, a partir de um contexto, tá? Que sabe que o tipo do x é tal, eu possa concluir que o e
também tem a expressão essa, tá do lado de cá, tem expressão, tem esse tipo tal linha, tudo bem? Então, o que eu tô falando é o seguinte, ó, vou inventar uma anotação para o tipo das funções, das abstrações, que vai ser tal, setinha, tal linha, tal é o tipo da variável que está entrando, do tipo das entradas que estão aparecendo ali, que é o tipo do x, tá? E aquela expressão e, a partir do momento que ela tem um tipo tal linha, eu vou dizer que esse é o tipo de saída da função. A outra regra que a gente tem aqui é a regra da aplicação. Enfim, né? É a regra da aplicação que vai falar o seguinte para mim. Olha, você me dá um contexto, eu vou consultar a expressão E1, E2, e eu vou concluir que isso aí tudo tem o tipo tal linha, se, dado o contexto, tá? Dado o contexto, eu concluir que o E1 tem tipo tal para tal linha, o E1 tem que ser uma função, e é isso que o tipo está falando aqui para mim agora, tá? O E1 não pode ser qualquer coisa, o E1 tem que ser uma função, e o contexto precisa me informar que o E2 tem um tipo tal, que é o tipo de entrada da função que o E1 está representando. É bem straightforward aqui, na minha opinião, tá, pessoal? Para as funções, tem um formato de entrada dos dados, tá? Tem um formato de entrada dos dados, que é esse tal. Tem um formato de saída que é produzido. Ora, se essa expressão for uma função que aceita o tipo tal, e eu dou para ele um tipo tal, uma informação que tem esse formato tal que o tipo representa, tá? A única coisa que eu consigo construir com isso, a partir disso, é um dado final, tá? Um resultado, que eu não sei a priori qual que é tal. Repare que aqui eu não estou dizendo como é que calcula isso. Eu só estou dizendo que qualquer que seja o resultado dessa operação aí, o tipo dele vai ser tal linha. Como é que calcula isso? Com as regras lá do cálculo lambda. Repare que o sistema de tipos ele mora um sistema de regras separado do cálculo lambda, tá? Um vai me dar uma noção, vou chamar aqui meio que de operacional, como é que de fato eu vou lá e calculo. O outro me dá uma noção que eu vou chamar de denotacional. Ele me dá uma noção de o que são essas coisas, tá? Qual que é o formato dessas coisas, tudo bem? Foi aqui que a gente parou na aula passada. A gente fez uma discussão ainda sobre o tipo das funções, tá? Como é que a gente vai notar elas na linguagem mesmo. A partir do momento que eu conheço o formato, tá? E é isso uma das coisas mais interessantes que tem aqui no sistema de tipo assim, para começar, tá? Ora, a partir do momento que eu disse qual é o formato dos meus dados, tá? De um determinado tipo aí, eu posso fazer o que a gente vai chamar de pattern matching. Aí eu posso virar aqui e falar assim, escrever a minha equação, Professor, você se mutou. Eu me mutei, não sei como, não percebi. Onde é que eu parei? Estava falando da sua equação. Então vamos lá. Ó. Ainda na aula passada que a gente estava fazendo foi mostrar para vocês como é que a gente usa isso para descrever funções, tá? Para definir funções novas aqui. Então essa primeira linha é a assinatura de tipos dessa função em particular, tá? Estou dizendo que ela tem uma entrada T e produz saídas desse tipo int, com esse formato int. E eu posso, a partir do momento que eu conheço o formato das entradas, tá? Ó, tipo, eu tenho uma enumeração de quais são as possíveis entradas, eu posso ir definindo essa equação aqui como se fossem várias equações, tá? Então, no caso aqui, eu posso virar e falar assim, ó, se a função f1 receber esse valor específico, t1, que é do tipo t, o resultado tem que ser 1. Então, nesse exemplo aqui. Se o f1, por outro lado, receber esse valor específico, t2, que é do tipo t, eu vou produzir 0. Tá? Esse vai ser o resultado. Repare que é um mapeamento, né? Tipo, entrou isso, sai aquilo. Entrou isso, sai aquilo. Tá? As nossas funções vão ser todas parecidas com isso. Obviamente, já vai começar a ficar um pouco mais complicado. Mas elas nada mais são do que
eu ficar olhando e falando, para essa entrada, essa é a saída, para aquela entrada, aquela é a saída. Tudo bem? Obviamente, a gente vai querer fazer coisas um pouco mais complicadas no futuro, tá? Tipo, guardar um estado, né? Tentar carregar essa ideia de, como é que eu faço para minha função lembrar alguma coisa que aconteceu no passado? Tá? Extremamente relevante. Como é que eu faço para ela fazer entrada e saída de dados? Extremamente relevante. Mas vamos por partes aqui, tá? Fiz uma discussão com vocês também de que a gente não precisa definir todos os casos, tá? E aí a gente chamou a função que, para algumas, que ela não sabe o que fazer com algumas das entradas possíveis dela, tá? A gente chamou isso de função parcial, e elas vão aparecer em vários momentos, ao passo que esse tipo de função que está colocado aqui agora para vocês, eu chamei ela de função total, ela sabe o que fazer com todos os dados do tipo T, com todos os possíveis valores que eu posso assumir que esse tipo T pode assumir, tá? Concretamente. Função total, função parcial. Ainda, eu mostrei para vocês que a gente não precisa, em vários casos, tá? A gente não precisa entregar para a função uma assinatura de tipo. A ferramenta, a linguagem, nesse sistema aqui, tá? Do Haskell, ela tem um sistema de inferência de tipos que observa as informações que ela tem ali, as informações parciais que eu estou dando para ela, tenta encaixar isso nas regras e tenta ir decidindo. No final das contas, o que ele tem que fazer é decidir um tipo para todo mundo, tá? Inclusive para aquela função F1. Se eu não falei qual é o tipo da F1, ele vai tentar inferir a partir das regras e a partir das informações que eu dei para ele. Tudo bem? É bastante útil isso daqui, mas vocês vão ver que, na prática, é mais idiomático o pessoal de Haskell dar assinaturas explícitas para todas as funções, praticamente, tá? Mas essa ideia de ter um sistema de inferência é muito, muito útil, porque o compilador ajuda a gente a ir decidindo o que tem que acontecer, tá? Mas vão ver, principalmente na segunda metade da disciplina, alguns de vocês vão olhar algumas construções que eu vou fazer aqui em cima do sistema de tipos, em especial algumas álgebras, tá? E aí vocês vão olhar e falar, cara, eu só consigo fazer isso aqui porque eu estou seguindo o que o compilador está me falando, mas eu não estou entendendo direito o que está acontecendo, tá? Vai ter essa sensação em vários momentos um pouco mais para frente. Por isso que é bom ter a ferramenta que vai te ajudando, que vai te orientando, tá? Apesar de que no começo eu mostrei para vocês tem algumas mensagens de erro que são assim meio incompreensíveis, tá? Para dizer para ser elegante, né? Cadê minhas anotações? Aqui. Beleza. Então foi aqui que a gente parou por enquanto. Falei na aula passada sobre o tipo bottom, né? Aquela coisa toda, tá? O que eu quero começar aqui com vocês? Quero mostrar para vocês a ideia de polimorfismo. Começar a introduzir essa ideia de polimorfismo, tá? Polimorfismo é a ideia de que a mesma informação pode ter mais de um tipo, tá? Então, por exemplo, o mesmo símbolo, mesma expressão. Em alguns contextos, eu vou querer escrever esse símbolo 1 e eu gostaria de concluir que ele tem tipo int. Faz sentido que ele tenha tipo int. Tá piscando a minha tela aqui, tem alguma coisa errada. Eu tô mutado aí para vocês de novo? Não, professor, tá de Não. Não, tá estranho, velho. Tipo, mas vamos lá. Então, em alguns momentos, eu vou querer falar assim, cara, olha só, essa expressão aqui, símbolo, botar lá no meio do meu código, eu gostaria que o compilador inferisse que isso aqui tem um tipo int. Ao passo que eu também gostaria que, em alguns outros contextos, essa expressão ela tivesse, por exemplo, tipo, sei lá, tipo integer. Ou que ela tivesse, esse 1 aqui, tivesse o tipo double. Por exemplo, são exemplos, tá? Todos esses tipos aqui, tá? Que eu estou usando aqui os números, todos eles fazem sentido para esse símbolo aqui morar lá dentro, tá? Só que se eu definir isso aqui na minha linguagem do jeito que ela tá, com esse sistema de regras, eu crio um problema, tá? Porque até agora o que a gente fez aqui, ó, eu apresentei, se eu definir uma constante, por que eu não estou conseguindo escrever? Se eu definir uma constante 1, que é isso que eu estou tentando fazer, se eu definir uma constante, tá? E eu disser que ela tem o tipo int,
Esse sistema de regras aqui vai falar para mim, olha, na hora que eu tentar falar para ele, não, o 1 tem tipo integer, ele vai dar pau para mim. Seria o equivalente a falar o seguinte, tá? Vamos aqui, ó, no código aqui. Virar aqui e falar para ele, tem um tipo T, vou criar um tipo V novo, e vou falar que aqui dentro tem um símbolo que é o T1, tá? E tem um símbolo que é o V1, por exemplo. Vou salvar, tá? E repara que a minha própria ferramenta já está reclamando aqui para mim, tá? Dizendo que tem múltiplas declarações de T1, tá? E se eu tentar rodar isso aqui se eu tentar carregar isso aqui no meu interpretador, ele vai virar para mim e falar assim, olha, você está declarando esse T1, tá? Você está declarando o valor T1 com tipos diferentes. Tem uma declaração na linha 2, tem uma outra declaração na linha 5. É exatamente o que está acontecendo mesmo, tá? O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando falar para a minha ferramenta o seguinte, olha, o tipo T1 tem tipo T na linha 2, e na linha 5 eu estou falando, o valor T1 tem o tipo V. E aí a ferramenta fala assim, olha, isso aqui é incompatível com essas regras que estão estabelecidas aqui até o momento. Aqui eu não vou permitir, tudo bem? Só que às vezes, repare, estou mostrando para vocês aqui um caso dos números, por exemplo. Cadê eles aqui? Dos números, por exemplo, que é bem interessante que o mesmo símbolo tenha mais de um tipo, tá? Possa fazer parte de mais de um símbolo. Isso daqui para fazer isso daqui, por exemplo, é um mecanismo de polimorfismo, tá? Assim, mesmo símbolo poder ser interpretado como sendo tipos diferentes. Isso é uma forma de polimorfismo. Uma segunda forma de polimorfismo que a gente vai querer colocar aqui, tá? Eu vou virar para vocês e falar o seguinte. Quando eu escrever a função mais, eu gostaria que a função mais tivesse, por exemplo, se eu estivesse somando números inteiros, eu gostaria que ela tivesse tipo int para int para int. Recebe 2 ints e produz um terceiro int. Agora, se eu estiver somando 2 números em ponto flutuante, eu gostaria que usar o mesmo símbolo mais para representar a soma em números flutuantes, em ponto flutuante, e eu gostaria que esse mais aqui fosse interpretado como tipo double para double para double. Eu gostaria que o mesmo símbolo, por exemplo, aqui numa função, o mesmo nome de uma função, fosse interpretado como 2 tipos diferentes, completamente diferentes, e eles são incompatíveis, percebam, tá? Esse segundo tipo de polimorfismo aqui, em outras linguagens vão chamar de overloading, né, ou sobrecarga, tá? Sobrecarga de operadores, é o nome que usa em C, por exemplo, tá? Ou em C++, por exemplo. Não sei se Java tem isso aqui. E tem um terceiro tipo de polimorfismo, tá? Que é falar que um tipo pode ser usado no lugar do outro, ok? E que é o que todo mundo aí vai conhecer como herança em linguagens orientadas a objeto, tá? É a história do subtipo, né? Eu posso ter um tipo, sei lá, vou chamar aqui de tipo pai, ok? Esse tipo pai tem um tipo filho. E aí quando eu vejo aqui uma função qualquer, perdi aqui. Uma função qualquer, sei lá, f, que recebe, tá? Recebe o tipo pai, produz um inteiro, por exemplo, tá? Eu posso vir, vou chamar isso aqui de x, vou chamar isso aqui de y. Eu posso vir aqui e fazer f de x, que vai estar tudo bem, tá certinho, compatível, tudo beleza, tá? O resultado disso aqui vai ser um int. E eu posso vir e fazer f de y, porque o filho pode tomar o lugar do pai, nessa ideia de herança aqui, tá? Inclusive, acho que o pessoal usa a seta ao contrário, assim, né? O pai é a superclasse, ela pode ser usada no lugar do filho, tudo bem? Tem esse mecanismo de herança, onde um tipo pode tomar o lugar do outro, mas tipo assim, tem uma relação de um pode assumir o lugar do outro, mas o outro não pode assumir o lugar do um, tudo bem? Esse mecanismo aqui a gente não vai ter implementado aqui no nosso sistema de tipos, tá? Ele é um mecanismo que complica pra caramba várias coisas, tudo bem?
Então vamos lá, como é que a gente escreve isso aí? Subtipos, a doc, a overload e o paramétrico, tá? Então vamos lá. Para esse tipo, como é que é o paramétrico aqui? Vou chamar aqui de polimorfismo. Espera aí, deixa eu só... Polimorfismo paramétrico. Esse é o nome que a gente vai usar aqui. Eu vou acrescentar duas regras no nosso sistema, tá? Vou acrescentar duas regras no nosso sistema. Eu vou falar o seguinte. Eu vou chamar uma regra aqui, ó, de abstração no nível dos tipos. Eu vou pegar agora, bolar duas regras que são baseadas nas regras do cálculo lambda, tá? A ideia básica lá do cálculo lambda era a abstração e a aplicação. A abstração, eu crio uma função. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa ideia, embutir ela lá no nível dos tipos, tudo bem? Então, eu vou criar aqui, ó, abstração no nível dos tipos. Vou dizer que a regra, essa regra aqui vai ser assim. Você me dá um contexto, eu vou dar para o contexto, tá? Vou dar para esse contexto a seguinte expressão. Lambda, só que agora um lambda maiúsculo, lambda alfa, ponto, uma expressão, tudo bem? E eu vou dizer que o tipo dessa coisa aí, tá? Vou dizer que o tipo dessa coisa aí vai ser para todo o alfa, o tipo é tal, o tipo é tal. Vai ser o resultado da coisa, tudo bem? Estou dizendo o seguinte, cara, você me apresenta um tipo alfa, você me dá um tipo alfa concreto, tá? Nessa abstração, o resultado dessa coisa aí vai ser, pega um alfa, recebe um alfa, qualquer que seja esse alfa, e produz um tipo T. Tudo bem? Essa é a leitura da coisa. O que tem que acontecer para isso aqui ser verdade, tá? Eu preciso que no meu contexto tenha a informação do que é o alfa. Esse alfa tem que ser um tipo que está apresentado já lá dentro, tá? E eu tenho que, a partir da expressão E, concluir que ela tem o tipo tal. Tudo bem? Já já a gente vai ver na linguagem como é que fica, tá? Para poder desfazer isso aí, se eu tenho uma regra de abstração, eu vou ter uma regra de aplicação. Vou chamar ela de aplicação no nível dos tipos, tá? Eu vou dizer o seguinte, você me dá um contexto, eu vou apresentar para esse contexto uma coisa, tá? Uma coisa que é uma expressão e um tipo tal, e eu vou dizer que o resultado disso aqui é tal linha, de tal forma que tal vai substituir todas as ocorrências de alfa dentro desse tal linha aqui. Já vou mostrar para vocês, tá? Como é que fica na linguagem. O que tem que acontecer para isso aqui ser verdadeiro, tá? O contexto tem que me levar à conclusão de que a expressão E, que é essa coisa que está aqui, tem que ter o tipo para todo alfa e dar o tipo tal linha, tá? Ele tem que ser a coisa que foi produzida do lado de cá, tá? A regra de cima é uma regra de apresentação, a regra de baixo é uma regra de eliminação. Tipo, eu apresento um tipo novo, que é aquele para todo alfa ponto T, e a outra é a regra de consumo disso, é a regra de destruição, é a regra de eliminação, que é eu pego uma coisa que tem esse tipo aí, ó, para todo alfa, blá, 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 esse blá, blá, blá todo aqui, e eu faço alguma outra coisa com ele, destruindo esse alfa, tá? Ó, porque eu estou pegando o alfa e substituindo por T, tá? Naquela mesma ideia de substituição. Tudo bem, gente? Essas aqui vão ser as duas regras básicas aqui pra gente, tá? Como é que aparece isso na linguagem? Então vamos lá. Fazer alguma coisa aqui. E é uma coisa bem... Isso aqui vai usar o tempo todo, tá? Eu vou usar a mesma expressão data para construir tipos. Mesma expressão data. Eu vou criar um tipo aqui que eu vou chamar de maybe, tá? Eu vou criar um tipo aqui que eu vou chamar de maybe. Esse maybe, eu vou parametrizar ele. Eu vou dizer que ele é o que eu estou construindo aqui é um tipo que é em vez de ser um tipo maybe, eu vou falar que é um maybe
de alfa. Tudo bem? E aí vocês vão ver que em Haskell é muito idiomático isso, tá? A gente usa alfa, A, B, C, como se fossem as letras gregas minúsculas aqui no nível dos tipos, tá? Porque é bem mais fácil de escrever Azinho, porque já está no teclado, do que eu fazer alguma coisa que bota um alfa aí. Tudo bem? Mas só por isso. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte, ó. Vai existir um tipo que é o maybe de Azinho, onde Azinho é um tipo concreto. No caso aqui eu estou falando, não me importa qual é o tipo do Azinho, qual o tipo que o Azinho representa, desde que tenha um tipo aí enfiado aí. Tudo bem? Então, tipos possíveis, tá? Já vou completar aquela definição, mas maybe sozinho não é um tipo, mas maybe T, isso aqui é um tipo. Maybe sozinho não é um tipo, mas maybe isso aqui é um tipo, que é diferente do maybe T. Eles vão ser parecidos, vocês vão ver, eles vão ser parecidos. Afinal, os dois vão ter alguma parte em comum, que é essa coisa do maybe. E esse maybe está tentando representar essa característica em comum desses dois carinhas que são o maybe T e o maybe U. Beleza? Outro tipo diferente, maybe int. Outro tipo diferente, maybe bool. Só que em vez de ficar falando, tá? Em vez de ficar falando data maybe int é igual a blá, 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 data maybe bool é igual a blá, 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 data t maybe t igual a qualquer coisa aqui. O que eu estou fazendo no lugar de fazer tudo isso? Eu estou virando e falando maybe de qualquer outra coisa, qualquer outro tipo que você quiser encaixar aqui, tudo bem? Vai ter o seguinte formato, eles vão ter os seguintes valores. O maybe eu vou usar, e aí eu vou já dizer para que a gente vai usar esse tipo aqui. Eu vou usar para representar operações com potenciais erros. Por exemplo, tá? Por exemplo, quando eu faço 1 dividido por 2, o resultado é que dá meio. Ou dá 1, né? Se for a divisão inteira. Mas se eu tentar dividir 1 por 0, isso aqui é um problema. Isso aqui não gera um número que faz sentido. Tudo bem? Se eu virar e colocar isso aqui lá no meu programa, ele vai tipar certinho, tá? Ele vai tipar, mas na hora que eu tentar executar, ele vai gerar um erro para mim. Ele vai quebrar meu programa, vai crashar meu programa. Tudo bem? E aí, em vez de crashar meu programa, o que eu gostaria? Eu gostaria de tentar detectar esses erros aqui e falar assim, cara, o resultado dessa parada aí, eu vou chamar de nothing. Eu vou usar um valor aqui, eu vou criar uma etiquetazinha, um símbolozinho, e eu vou falar o seguinte, cara, tem algumas operações que elas produzem essa coisa, e essa coisa representa a impossibilidade de eu te dar uma informação. A impossibilidade de eu produzir uma informação a partir de uma computação. É isso que eu vou querer usar esse maybe para isso, tá? Repare que o resultado de uma computação pode ser não conseguir chegar num lugar nenhum, e aí produzir o 9, mas pode ser que eu produzi um resultado, tá? Um resultado de que tipo? Do Azinho. Por exemplo, eu estou fazendo uma conta que o resultado tem que dar um int. Só que tem umas horas que dá pau lá no meio do caminho. Quando dá pau, eu produzo nothing. Quando dá certo, eu produzo um int. Tem algumas operações que elas produzem um char. Só que lá no meio do caminho elas podem dar pau. E aí, se ela der pau, eu entrego para você esse valor, nothing. Se ela não der pau, eu produzo um valor char. Tudo bem? Um valor que é do tipo char. Eu não posso, aqui em Haskell, fazer simplesmente isso. Tá? Esse aqui vai ser vai ser uma sintaxe inválida. Todo tipo em Haskell precisa ser construído a partir do que a gente vai chamar de construtor, que são esses nomes aqui, tá? Ó, T1, T2, U1. O nothing é o construtor de um cara, tá? No caso aqui, um construtor que não precisa de informação nenhuma. O U1 é um construtor que precisa receber 2 informações. Todos os meus valores que eu for declarar aqui, eles precisam ter um construtor. Então, eu vou usar um construtor que eu vou chamar de just, que é o nome clássico que está em Haskell, tá? Outras linguagens vão usar outros nomes, tá, gente? Em Rust, esse cara aí, o maybe, chama de option, tá? O nothing, ele chama de none.
O just, ele chama de sum, tudo bem? Exatamente a mesma lógica, mesmas regras, mesma coisa, mesmo tudo, tá? Tem um equivalente desse em Java, tem um equivalente desse em C++, só que eu não sei os nomes, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Salvei essa parada aqui. Carreguei meu programa, tá? E aí, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Qual que é o tipo dessa coisa, desse símbolo nothing, tá? O tipo dele será... Opa! Ah, vou precisar mudar os nomes, peraí. Vou chamar de M. Vou chamar de nothing linha. Vou chamar de just linha. Porque já tem isso aqui definido na biblioteca e ele está reclamando que eu não posso sobrescrever. Então, vamos lá. Qual que é o tipo dessa coisa aí, ó? Nothing linha, tá? Vai ser M, que é o meu tipo, de Azinho. Repare que o tipo é M de Azinho. M de Azinho, que é o meu maybe, tudo bem? Qual que é o tipo do just linha, no meu caso aqui, né? Sozinho, tá? Repare agora, o just linha, ele precisa receber uma informação que é o Azinho. Ele precisa receber uma informação para então ele conseguir fazer alguma coisa. Se eu só falar assim, just linha, falta informação que ele precisa carregar lá dentro, que é esse azinho aí, tá? Um valor concreto para esse azinho. Isso vai falar para mim que, opa, esse just linha é uma coisa, e perceba, é uma função que, a partir do momento que ela receber um azinho, ela vai construir para mim um m de azinho, tá? Quanto que é, por exemplo, um just linha de true? Lembrando que true tem tipo bool, né? Opa. Qual que é o tipo dessa coisa? É um M de bool. Opa, então eu posso usar esse just linha com valores booleanos e dá certo. Sim. Quanto que é, por outro lado, o valor just linha e lá dentro eu coloco a expressão 1 com tipo int, tá? Vai ser um M de int. Opa, olha só que agora é a vantagem, o tamanho do poder que dá pra gente, tá? Com uma linha só de código, eu consigo falar, olha, qualquer que seja esse azinho, tem um comportamento para qualquer tipo azinho, qualquer tipo alfa, tá? Vai existir um determinado comportamento que esse tipo representa. É isso que a gente está fazendo aqui agora, tá? E é isso que essas duas regras aqui, é isso que essas duas regras estão falando para a gente. Na hora que eu escrevo data m azinho, tá? E aí eu digo para ele os valores, eu estou apresentando aqui, ó, na abstração, apresentando esse tipo, botando ele em existência. Na hora que eu venho aqui, do lado de cá, eu quero usar, escrevo assim, ó, just linha. Qual é o tipo do just linha? Para todo alfa t. É o tipo estranho aí, tá? Eu dei para ele um alfa, eu dei para ele um int. Tudo bem? Eu dei para ele um alfa, e aí o que ele fez? Que é a regra de baixo. Ele foi lá, substituiu o alfa pelo tipo da coisa que eu dei para ele, que é int. E aí ele produziu esse t' aqui, ó. Tá? Quem é esse t'? M int. É isso que essa regra está falando. Tudo bem? Repare que é um conceito razoavelmente fácil de compreender, tá? E a gente chama esse tipo de polimorfismo aqui de paramétrico. Por quê? Porque o meu tipo tem um parâmetro agora, ó, parâmetro que é o azinho. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Coisas que vocês podem fazer, tá? Vocês podem declarar tipos n paramétricos, mas vocês não são obrigados a usar o parâmetro lá dentro. Você pode vir aqui e falar que tem um, sei lá, n de int lá dentro. Bom, tranquilo, tá? Repare que até o deixa eu botar outra coisa aqui. Nint com nint char, que eu acho que ele vai parar de reclamar. Pronto. Olha o que eu estou falando aqui. Eu estou construindo um tipo n paramétrico, ele é um n de alfa, tá? Só que para construir esse n, para construir um valor desse n, esse n de alfa, basta eu falar assim, n, eu dou um inteiro e eu dou um char,
e eu não uso esse alfa. Eu não preciso usar esse alfa lá dentro. Eu não sou obrigado a usar esse alfa lá dentro. Tudo bem? Isso daqui a gente vai chamar de Phantom Type. Phantom Type, né? O tipo fantasma, esse Azinho. Ele parametriza um tipo, mas eu não uso ele, não uso ele aqui dentro. Tudo bem? Ele não é usado. A gente vai usar isso aqui um pouco para frente, tá? A gente vai usar isso aqui um pouco para frente para modelar alguns efeitos, para forçar, tá? Que o compilador me ajude a pegar alguns tipos de erros, tá? Que eu, programador, vou colocar como se eu fosse andando, e enquanto eu estou andando, eu já fosse construindo uma cerquinha em volta de mim. Tudo bem? Eu não sei se eu vou precisar daquela cerquinha ou não, mas eu vou construir uma cerquinha lá em volta de mim. E pode ser que um dia, alguma hora, eu resolva voltar pelo caminho que eu vim, tá? E aí a cerquinha me diz qual é o caminho que eu preciso seguir para voltar, por exemplo. Tudo bem? Já deixei ao longo do caminho eu vou meio que construindo coisas que vão me ajudando a corrigir erros no meio do caminho, para não fazer besteira, tá? Coisas que você não pode fazer, tá? Não pode usar um parâmetro se o seu tipo não estiver parametrizado. Isso aqui caracteriza um erro, tá? O azinho, esse azinho, ele não sabe me dizer o que é esse azinho. Lembrando que a convenção aqui em Haskell é que os tipos tenham nome com inicial maiúscula, tá? Então ele sabe que esse azinho não é um tipo concreto, não pode ser um tipo concreto, porque o nome dele não começa com inicial maiúsculo. É a convenção sintática da linguagem, tudo bem? Só faz sentido esse azinho se eu apresentar ele aqui, se eu parametrizar meu tipo por ele. Eu posso usar mais de um parâmetro. Eu não preciso ficar só com um parâmetro, tudo bem? Eu posso, por exemplo, fazer um tipo que tem 2 parâmetros. Vou declarar um aqui, por exemplo, que existe e a gente usa, que é o tipo either. É o tipo either. Either é tipo ou uma coisa ou outra, tá? E normalmente a gente escreve ele assim, either de AB vai ser left Azinho ou right de Bzinho, tá? Normalmente é assim que a gente escreve ele. Tem 2 valores possíveis que eu tenho uma determinada computação qualquer lá e o resultado dela pode ser ou um Azinho, um int, por exemplo, ou pode ser um char, um Bzinho, por exemplo. Como é que eu modelo esse comportamento? Tá? Eu modelo desse jeito. Produzo 2 valores separados, 2 valores diferentes, né? 2 tags diferentes, tem um left e tem um right. Se eu produzir um int, eu boto numa das tags. Se eu produzir o char, eu boto na outra tag. Extremamente utilizado para capturar erros, tá? Extremamente utilizado para capturar erros, tá? Tá na biblioteca padrão. Repare lá, é um tipo que tem 2 parâmetros. Tudo bem? E da mesma forma, um desses parâmetros pode ser útil e o outro pode ser fantasma. Por exemplo, se isso aqui fizesse sentido. Tudo bem? Eu não usar o Bzinho. Tá? Tem algumas bibliotecas que usam esse tipo de coisa aqui. Tudo bem? Alguma pergunta daí, gente? Seguindo. Eu vou trocar os nomes desses aqui, tá? Só para não... Porque na biblioteca padrão aí tem esses caras aí definidos e ele vai reclamar para mim se eu duplicá-los. Então vou deixar assim. Seguindo. Opa, eu posso usar essa ideia aqui para montar aquela ideia da tupla. Eu quero montar uma caixinha preta agora que carrega para mim 2 informações, tá? Uma caixinha preta que carrega 2 informações lá dentro, tá? É o tipo par que a gente viu lá no cálculo lambda e ele monta para mim uma tupla. Então, como é que eu posso fazer isso? Posso vir aqui e falar assim, ó, tipo tupla, tuple. Eu quero, tá? Construir uma tupla. Lá dentro eu quero botar uma informação do tipo Azinho e uma outra informação do tipo Bzinho. Opa, esses Azinho e Bzinho eu preciso parametrizar. Tudo bem? Preciso parametrizar. Vamos lá. E como é que eu uso isso aqui, professor? Cadê eu? Vamos carregar aqui. Repare, você pode fazer o seguinte. Olha qual é o tipo dessa coisa makeTuple, que é o construtor da tupla, tá? Vai ser uma função que recebe um Azinho, recebe um Bzinho e produz a tupla. Então, por exemplo, se eu der para ele um primeiro argumento, que é um int, tá? Que é uma coisa do tipo int,
qual é o resultado dessa computação aqui? Vai ser uma função que recebe um Bzinho e constrói uma tupla int com Bzinho. Ele concluiu que esse azinho que entrou aqui é um int, então, obrigatoriamente, esse azinho da tupla tem que ser um int para encaixar, tá? E aí isso aqui é algo que tem que ficar claro para vocês. Na hora que o seu programa, na hora que você está lá, você programador, está lá especializando esse tipo, tá? O tipo parametrizado é como se fosse um tipo genérico. Na hora que você está especializando esse tipo, porque é isso que você vai fazer no teu programa, você vai usar em casos particulares, na hora que você especializar, esse azinho que entrou aqui, está indicado aqui, vai ter que ser o mesmo azinho que vai aparecer aqui. Aqui não pode ser uma tupla de int e aqui tem um char nessa posição, por exemplo. Tudo bem? O que é o resultado dessa expressão aqui, então? Se eu for lá e puser um char lá na segunda posição, o resultado dessa coisa toda é uma tupla de int para char. Por enquanto eu não consigo fazer nada com isso, tá? Não tenho nenhuma função, eu não defini nenhuma função que recebe minha tupla de int para char e faz alguma coisa. Então vamos definir uma função aqui, tá? Vamos definir, na verdade, duas funções. Uma primeira que eu vou chamar de first, e ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar uma tupla de azinho e bzinho e vai produzir para mim um azinho. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. O próprio nome aqui já fala o que eu quero fazer, tá? Mas olha só, se eu receber uma tupla, lá dentro tem duas informações, um azinho e um bzinho. É isso que os parâmetros falam para mim. Tem uma informação azinho, tem uma informação bzinho. Se eu preciso produzir um azinho, tá? O que é a única coisa que faz sentido aqui, a gente fazer? O que é a única coisa que faz sentido? Ronald, você tá aí comigo? Tô aqui, professor. O que é a coisa que faz sentido aqui? Vai lá. Uma operação que faça sentido, entendeu? Lembrando que qualquer função, a única coisa que ela pode usar para trabalhar é o que ela recebeu na entrada. Na entrada dela tá entrando aquela coisa ali, ó, tupla de azinho e bzinho. E eu preciso produzir um azinho na saída. O que faz sentido de operação para você? Seria parecido com aquele true do cálculo lambda? True do cálculo lambda? Como assim? Pegar o azinho, no caso. Pegar o azinho, extrair o azinho, né? Uhum. Porque repara só. Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Cara, é o seguinte, eu preciso produzir um azinho. E aqui no nível que eu estou descrevendo, eu não sei qual é o tipo desse azinho. Eu tenho que produzir alguma coisa que funciona para qualquer azinho, certo? Para qualquer tipo azinho. Quando que eu vou saber qual é o tipo concreto? Eu só consigo fazer os valores, tem que ter um tipo concreto. Esses parâmetros são coisas genéricas. Mas olha lá, quando que eu vou saber o que é o tipo azinho? Quando eu receber a tupla. Tá? E aí lá dentro da tupla tem um azinho, por exemplo, um int, na primeira posição, e eu preciso, então eu preciso falar assim, então eu preciso falar, agora eu sei que eu preciso produzir um int. Qual int que eu vou produzir? Percebe? Percebe que não faz muito sentido eu falar, por exemplo, tupla de t igual a 0, por exemplo, tá? Tupla de t igual a 0, por exemplo, porque eu não sei se aquele azinho vai ser um int, por exemplo. E se vier tupla de char com int? E se vier tupla de bool com int? E se vier tupla de T, o meu tipo T ali atrás, ó, com int? Repare que eu não tenho como fazer, tipo, a priori, virar aqui e falar, cara, qual o valor que eu vou enfiar aqui? Tudo bem? A única coisa que faz sentido, que seria razoável a gente falar, é o seguinte, eu sei que tem um azinho dentro da tupla. Eu sei que tem um azinho dentro da tupla, tá? Uma coisa que faz sentido é ir lá dentro da tupla, pegar o valor azinho, eu vou chamar de x, para não confundir, tá? Lá dentro tem um x, tem um y, o x tem um tipo azinho, o y tem um tipo bzinho. A única coisa que faz sentido é ir lá e pegar esse x e falar assim, o x é do tipo azinho, toma aí. Concorda comigo que é meio que a única coisa que faz sentido, cara? Sim. Tá? Pelo menos eu não consigo imaginar alguma outra coisa que faça sentido diante dessa informação que eu tenho, tá?
Da mesma forma, se eu quiser tentar fazer uma função aqui que eu pega uma tupla dessa aí, Azinho, Bzinho, e produz um Bzinho, por exemplo. Produz um Bzinho. Cara, meio que na minha cabeça, a única coisa que faz sentido perante a informação que eu tenho é tem informação X, tem informação Y. O X tem o tipo Azinho, o Y é um valor que tem o tipo Bzinho. E meio que a única coisa que faz sentido é, cara, se eu preciso produzir um Bzinho, toma o Y aí, porque o Y tem o tipo Bzinho. E vai ser feliz. Tranquilo? Opa, dupla de Bzinho. Beleza? Meio que a única coisa que faz sentido, tá? Meio que a única coisa que faz sentido. Ao passo que, olha só, outra função, por exemplo, tá? Eu poderia inventar uma função que eu vou chamar de F2, que ela pega uma tupla de A e Bzinho e ela produz um int, um valor específico, um int aqui, um tipo específico agora. Opa, tem várias funções que eu poderia definir que fazem sentido aqui. Por exemplo, uma delas, F2 recebe a tupla e produz 0. Produz 0. Outra função, F2 recebe a tupla e produz 1. Outra função, outra possibilidade, F2 pega a tupla e produz 2. E assim por diante. Percebam que quanto mais, e isso aqui é uma regra geral, quanto mais polimórfica a minha função, quanto mais polimórficos as informações que eu estou tratando, quanto mais genéricas elas são, menos funções vão atender aquela especificação. Menos funções vão conseguir atender essa especificação e mais funções diferentes vão conseguir atender essa especificação. Ó, só aqui na tela eu deixei 3, mas tem infinitas. Já entenderam que tem infinitas funções aqui que satisfazem, que servem para encaixar aqui na especificação do F2. Agora, para a especificação aqui do second, meio que só tem essa função aqui. Não tem muita outra coisa para fazer. Para a especificação aqui do first, para encaixar com essa especificação, que é bem genérica, tá? Bem geral, ela é bem, que a gente vai chamar, ela é bastante polimórfica, meio que só tem essa especificação aqui. Ah, eu preciso produzir um azinho, e esse azinho é uma coisa que está ligada nessa tupla aqui. Eu sei que lá na tupla tem um azinho, cara, pega o azinho que está dentro da tupla e bota para fora. Não tem nada muito diferente disso que eu possa fazer. Tá? Lembrando que, por que isso, tá? Por que isso? Porque a única informação, ou as únicas informações que as funções têm para trabalhar são as informações que chegaram na entrada dela. É isso aqui é o que a gente chama de funções puras, tá? Ela só tem, tipo, ela só pode operar sobre as informações que ela recebeu explicitamente nas entradas. Tudo bem? É aquela ideia de que não tem uma entrada implícita, uma entrada escondida nas minhas funções. Tudo bem? Que é meio que a norma nas linguagens de programação. É ter entradas escondidas ali. Tá? Tem outras fontes de informação para as funções. Tá? Aqui, em princípio, a gente não pode fazer isso. Em princípio, a gente não pode fazer isso. Isso gera uma restrição para a gente grande, tá? Isso não é uma restrição pequena, não. Agora, por outro lado, a gente vai ganhar com isso também. O que a gente vai ganhar? Vai ganhar no que a gente chama de reasoning, né? Na nossa capacidade de raciocinar sobre as funções. Cara, eu posso concluir que meio que essa é a única função que encaixa aqui. Tá? Eu não estou demonstrando isso para vocês, tá? Não estou fazendo nenhuma demonstração formal, mas basicamente é isso que está acontecendo. Cara, isso é meio que a única sentimento que eu quero passar aqui para vocês meio que isso aqui é a única coisa que você consegue fazer, tá? Deixa eu aproveitar para aproveitar o que tem aqui para apresentar uma notação nova aqui. Reparem que eu estou fazendo pattern matching, estão vendo aqui. A minha função é definida em termos de como que a informação foi construída. Repare que, ó, make tuple, Azinho, Bzinho, é exatamente o formato que está aparecendo aqui. Tá? Exatamente o formato que está aparecendo aqui. O make tuple é o construtor. Esse X é um nome de uma variável que só vai fazer sentido aqui dentro da função, a variável local, mas é o nome de uma variável que vai ter o tipo Azinho, que dá para mim, carrega para mim a informação
concreta que está guardada lá dentro do azinho. Por exemplo, na hora que eu montei... Na hora que eu montei esse make tuple 1A, esse x vai receber esse valor aqui, 1. Tudo bem? Na hora que ele entrar, que esse valor entrar nessa função. Tá? Só que repara uma coisa, eu uso x, mas eu não uso y para nada. Então, uma variável que a gente não precisava dar nome nenhum para ela. E é bastante útil a gente não dar nome para ela se a gente não for usar. Por quê? Porque se em qualquer momento eu estiver mexendo nessa função e aí eu usar o outro nome aqui, o compilador vai ficar ok com isso. Ele vai falar assim, tem o x, tem o y. Ele vai, aqui ele está reclamando porque os tipos não estão encaixando, tá? Mas ele vai, em princípio, vai falar, não, eu sei o que é o x, eu sei o que é o y, eu vou tentar fazer alguma coisa com isso. Mas pode ser que eu queira transmitir a ideia de que esse y, que é a informação, nunca é utilizada lá dentro da função, na implementação. Tá? E aí eu vou... Como é que eu vou fazer isso? Não dando nome para aquela informação. Então ela fica indisponível para mim, tá? Dentro da função. Não consigo usar ela do lado direito do igual. Tudo bem? A gente faz isso usando esse caractere aqui de underscore para falar que, cara, tem uma informação ali, mas eu não me importo com ela. Eu não vou dar nome para ela. Mesma coisa para o x. Tudo bem? Vamos carregar aqui. A gente ver se está tudo ok. E aí eu vou criar uma tupla, um qualquer aqui, um valor específico. Aqui dentro eu vou botar um inteiro. Aqui dentro eu vou botar um char. Aqui dentro eu vou botar um char na segunda posição. Tá? Eu vou criar um outro valor T2. Make tuple. Na primeira posição eu vou botar um booleano. Na segunda posição eu vou botar um tipo T, que é o meu tipo específico. Melhor ainda. Vou botar uma coisa mais... ligeiramente mais complicadinha, mas... eu vou botar uma coisa que tenha tipo M de booleano, tá? Como é que eu construo um M de booleano? Lembrando aqui, ó, linha 7, tá? Ou eu construo com nothing linha, ou eu construo com just linha. Eu vou construir com o just só porque eu quero. Just linha. E eu vou botar um true lá dentro dele. Tudo bem? Qual que é o tipo do T1? Qual que é o tipo do T1? Tupla de int com char. Repare, isso aqui tudo é o tipo, agora é um tipo concreto, tá? Qual que é o tipo do T2? Tupla de bool com M de bool. Tudo isso aí é o tipo dessa coisa T2. Tudo bem? É o tipo dessa coisa T2. O que é o first do T1? Opa, vamos lá. O que é o... melhor ainda. O que é o tipo da função first? É tupla de Azinho, Bzinho para Azinho, como a gente disse aqui no código. Nada especial. E o que é o tipo de first T1? Opa! Aqui eu dei mais informações pro compilador. Olha a informação que eu dei para ele. O first tem como entrada tupla de Azinho, Bzinho. Aí eu entreguei para ele um T1. T1 é tupla, ok, ó, tipo, thumbs up aqui, de int para char. Na hora que ele viu isso, ele falou assim, ele tem que ir lá e olhar nas regras. Então a primeira coisa que ele vai olhar é falar assim, opa, o que ele tá me dando é um tuple? Sim. Então, beleza. O que ele tá me dando aqui, automaticamente, ó, Azinho é int. Então, Azinho tem que ser igual a int. Isso quer dizer que, na saída que é um Azinho, tem que produzir um int. Ele já sabe disso, ele tem que concluir isso, tá? O Bzinho, quem que é o Bzinho? É um char, nessa entrada que ele tá me dando. Então, Bzinho igual a char. Eu não vou usar isso para mais nada aqui, mas podia ser que ele usasse. Mas ele vai ter que concluir, antes de fazer qualquer conta, que Azinho é um int. Porque senão não encaixa com essas regras todas aqui que eu tô colocando para vocês. Qual é o tipo disso? Int. Como tinha que ser. Qual que é o tipo de first de T2? Ele vai olhar e falar assim, o first é uma coisa que recebe uma tupla de Azinho com Bzinho. Qual é o tipo do T2? É uma tupla de bool com M de bool. Opa, legal. Então, tá encaixado. Quem que é o Azinho? Bool. Então, quem que vai ser o resultado produzido por first de T2? Bool, que é o Bzinho. E aí ele vai especializando os tipos. Entende?
Ele vai especializando os tipos, tá? A gente vai querer programar de maneira genérica, fazendo bastante polimorfismo, só que a gente quer que o compilador vá especializando o nosso código. Tudo bem? A gente quer que ele vá especializando o nosso código. Só que a gente... E aí, repare, por que a gente quer generalizar o código? Porque generalizar diminui a quantidade de possibilidades que eu tenho para programar. E diminuir a possibilidade, às vezes, é bom. Olha aqui, ó, só tem uma função que faz essa especificação aqui, que faz essa operação. Então, generalizar exclui um monte de funções possíveis. Excluir um monte de funções possíveis, programar, nada mais é do que ter um universo de um montão de funções e escolher quais que você vai usar. Tá? O que a gente está fazendo quando a gente generaliza os nossos tipos aqui, as informações? A gente joga um monte de funções fora. E aí o universo de coisas que eu tenho para escolher é menor. É mais fácil escolher alguma coisa quando você tem menos opções do que quando você tem mais opções. Tá? Óbvio que alguns podem argumentar, professor, mas se tem menos opções, pode ser que eu tenha jogado fora a opção que resolve meu problema e não sobrou nenhuma que resolve meu problema. Pode ter acontecido. Tá? Pode ter acontecido. Só que se aconteceu isso, é um sinal de que você não está conseguindo capturar o seu problema, transmitir a informação do seu problema, modelar o seu problema usando os tipos adequadamente. Que é isso que no final das contas a gente vai querer fazer. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Qual que é o valor aqui dessas coisas? Só para... First de T2 é true, que é o valor que eu botei lá dentro. Lembrando aqui, ó. T2 eu botei true lá dentro nessa posição aqui. Tá? First de T1 é 1, que é o valor que eu botei lá dentro. É o valor que está aqui que eu botei lá dentro. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Só por via das outras, apontando um monte de coisa aqui com o mouse. Sim, dá pra ver. Beleza. Tudo bem? Então essas duas funções aqui, elas estão extraindo as informações de dentro da tupla, tá? Outra peça de notação que é... Reparem que eu usei nomes diferentes aqui, ó. Tuple é o nome do tipo. Make tuple é o nome da função que constrói um valor do tipo tuple. Tá? É um construtor, é uma função. Só que eu fiz aqui com nomes diferentes, mas a gente não precisa usar nomes diferentes. É mais comum vocês verem assim. Mais comum vocês verem assim. O nome do construtor é igual ao nome do tipo. Tá? Completamente válido. Obviamente meu código quebrou aqui, porque agora não sabe o que é o make tuple. Deixa eu consertar. Tudo bem? Mas não há de gerar confusão entre esse tuple, que é o construtor do tipo, que é o que aparece aqui, ó. Esse tuple repare que ele até indicou para mim lá, ó, que é o tuple da direita, que é o construtor do tipo. Não há que se confundir com este tuple, que é o nome do tipo, que é o que aparece na assinatura do tipo. E repare, ó, que meu próprio editor aqui já fez o highlighting aqui para mim. Esse tuple da esquerda tem a ver com esse tuple aqui. Então, na hora que eu escrevo a assinatura de tipo, esse nome aqui tem a ver com esse que está aqui, do lado esquerdo do tipo. É o nome do tipo. Esse que está aqui no pattern matching, tá? Na definição, na implementação da função, tem a ver com esse aqui, que é o símbolo que é utilizado para fazer os valores concretos do tipo. Tudo bem? Valores concretos que vão ser processados. Seguindo. Alguma dúvida, gente, até aí? Tá de boa? Vamos falar de recursividade. Então, deixa eu até botar um comentário. Tipos paramétricos. Tipo soma. Esse cara aqui é o formato, é um exemplo de tipo produto. Cadê? Esses aqui são todos exemplos de tipos paramétricos. Funções aqui, ó, estão mais... Repare que elas são funções mais abstratas agora, tá? Usando esses parâmetros. Vamos seguir aqui. Uma coisa também completamente válida, tá, gente? No código-fonte, a ordem com que você escreve as coisas, ela, em geral, não importa, tá? Então, por exemplo,
Repare que aqui, ó, na função first, que aparece na linha 20, na 20, 21, eu uso essa informação aqui, ó, do tipo tuple, tá? Nada me impediria de fazer o seguinte. Opa, acho que eu fiz besteira. Nada me impede de declarar o tuple depois, tá? Que é um problema em várias outras linguagens. Tipos. Tudo bem? Completamente aceitável. Reparem. Cadê o T1? T1. Ah, mas é porque não tem mais make tuple, né? Tuple. First de T1 é 1. Beleza? Absolutamente nenhum problema com relação a isso, tá? Obviamente, tomem cuidado com o que vocês vão fazer, porque às vezes vocês podem gerar um código que fica muito confuso, tá? Então, vamos para frente aqui. Vamos falar de tipos recursivos. Professor, uma dúvida. Isso é lazy evaluation? Não. Essa história de no código aparecer em qualquer lugar? Isso. Não. Não tem nada a ver com lazy evaluation isso aqui. A gente vai falar um pouco mais de lazy evaluation para frente. Melhor, tá? Mas não tem nada a ver com isso. É só com a forma como o arquivo do código-fonte é interpretado. O código-fonte é interpretado da seguinte maneira. Cada bloquinho de código aqui, ó, tá vendo? Contigo, essas duas linhas, elas vão constituir para mim um bloco de código, tá? Esse bloquinho de código, ele é autônomo. Então, o que um compilador, o interpretador, ele faz? Ele lê todo o seu arquivo procurando esses bloquinhos de código. E aí ele cria um monte de representações para todos os bloquinhos. E aí, depois disso, ele já conhece todo o teu código, ele vai decidindo. Ah, olha só, aqui é as apresentações dos tipos. Aí ele vai lá e cria a tabela com os tipos. Ah, isso aqui são apresentações de funções, esses blocos que são de funções. Ele cria lá as representações das funções, ele cria o código para isso, tá? A forma como isso aqui é, tipo, interpretado aqui no teu compilador, no compilador e no interpretador, tá? Mas o normal das linguagens é que, tipo, a apresentação de um tipo, a apresentação de uma variável tem que acontecer antes de você usar ela. Aqui não tem esse problema. Ok, obrigado, professor. Eu fiquei surpreso com isso aí. Deixa eu testar uma coisa. Acho que se eu inverter alguma coisa assim, tá? Dentro de um bloco, aí eu acho que dá problema. Deixa eu ver aqui. Não, ó, tá vendo? Mesmo dentro do bloco, é ok, tá? Mas, obviamente, vocês vão seguir coisas que são meio que boas práticas, não preciso ficar explicando muito, né? A assinatura vem antes da função. Não façam coisas do tipo, apesar de ser permitido, tá? Você botar a assinatura longe da onde está a implementação, ó, tá? Se for ver aqui carregar, ele vai falar, pô, beleza, tá ok. Tudo bem? Não tem problema se fazer isso. Separar a assinatura de tipo da implementação, mas, obviamente, isso aqui gera seu código complicado, tá? É melhor deixar as coisas que fazem sentido ficar perto, deixa elas perto uma das outras. Não preciso ficar falando muita coisa sobre isso. Vamos lá. Vamos falar de tipo recursivo. Deixa eu apresentar para vocês um tipo lista. Vamos lá. Por partes aqui. O que é uma lista? Cadê? Aqui, ó. O que é uma lista? Uma lista. Pensa numa lista encadeada mesmo, daquela que vocês estudaram em algum lugar em estrutura de dados, tá? O que é uma lista? Uma lista é uma coisa que é o seguinte. Eu preciso, para fazer a lista, tá? Conseguir ter algum lugar para guardar informações, cada uma das posições, cada uma das informações que está na lista, tá? Cada um dos componentes que está na lista. Para isso, eu preciso de duas construções básicas, tá? A primeira delas é uma coisa que me permita, por um lado, colocar aqui, sei lá, uma informação, que eu vou botar um número 1, e na outra posição, indicar onde que está a próxima informação da lista. Qual que é o próximo elemento da lista? Eu vou notar a lista assim, tá? Ó. 2, 3, 4, por exemplo. Tá? Eu quero uma lista que tem esses elementos aqui. O primeiro da lista é 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3, a quarta posição é o 4. Eu preciso conseguir fazer isso aqui lá dentro, tá? Eu preciso montar uma caixinha que me permita colocar o número 1 lá dentro e me permita indicar, fazer como, entre aspas, agora uma aspas gigante, tá, gente? Como se fosse colocar lá dentro um ponteiro que aponta para onde está o próximo elemento. Onde é que está a caixinha que guarda a segunda informação?
E aí, aqui na segunda informação, eu quero botar um ponteiro que aponta para alguma outra caixinha e guarda onde é que está a terceira informação. E aqui dentro eu quero botar outro ponteirozinho para indicar onde é que está a quarta informação. E aí aqui vem uma questão, vem uma outra coisa. Olha só, o 4, ele, se eu seguir na mesma lógica, tá? Ele vai apontar para alguma coisa. Ele precisa apontar para alguma coisa. Só que essa coisa, agora que para onde ele tem que apontar, precisa dizer para mim, acabou a lista, cara. Chega, né? Acabou. Ela precisa ter algum elemento diferente para diferenciar essa coisa de contínuo. Ah, tem um próximo dado, tem um próximo dado, tem um próximo dado. Dessa outra informação que é, acabou a lista, filho. Chegou no final, tá? Que eu vou desenhar ela aqui como um quadradinho preenchido. Assim, tá? Vai ser só uma representação, tudo bem? Então, repare, eu preciso de duas coisas. Tá? Preciso de duas coisas. Eu preciso de uma caixinha que guarda um dado azinho, e do lado de cá, ele guarda alguma coisa, ou ele aponta para algum lugar, que tem esse mesmo tipo aqui, ó, que pode estar sendo, tá? A caixinha ou a caixinha de terminar, né? Que é a outra possibilidade. Tudo bem? Repara que esse cara aqui tem que apontar para duas coisas possíveis. Ou a caixinha, que tem um azinho e outro ponteirozinho lá, ou a casinha que diz que terminou. Opa, beleza. Como é que a gente representa isso aqui no código? Então, eu preciso de duas informações, dois formatos diferentes, né? Ó, a caixinha com duas coisas, uma caixinha sem nada. Então, vamos botar aqui. Data, para criar um tipo novo. Lista, vou chamar de list. Dentro da lista, eu vou colocar informações que são do tipo azinho, pode ser número, pode ser booleano, pode ser double, pode ser char, pode ser qualquer coisa, tá? E aí eu preciso montar esses dois caras. A caixinha, vamos começar pela caixinha que não guarda nada. A caixinha que não guarda nada, ela é simples, tá? Eu vou chamar de new. O nome clássico, tá? É o nome do Lisp, inclusive, tá? Vou chamar de new. É simplesmente alguma coisa falando para mim. Ah, acabou a lista. A outra possibilidade é, eu vou chamar de cons, tá? Que é o nome clássico também tô, entre aspas aqui, roubando do Lisp, tá? Cons, de construtor, tá? Não é um nome super criativo, mas é um cons. Lá dentro eu tenho duas coisas, duas informações. Ele é um tipo produto. A primeira informação é um azinho. A segunda informação é alguma coisa. Aí olha aqui do lado de cá, ó. Na segunda informação eu tenho que colocar. Na segunda posição eu tenho que colocar alguma coisa que é ou essa caixinha aqui, que é igual à primeira, ou isso aqui. Só que eu dei um nome para isso aqui, né? Repara, eu preciso indicar aqui um tipo, tá? Não uma caixinha específica. Opa, qual é o tipo que tem esses dois formatos aqui? É exatamente o tipo lista que eu estou definindo. Então aqui dentro, eu vou botar uma lista de azinho. Vamos lá, vou repetir. Olha o que eu acabei de escrever. O tipo lista de azinho, é alguma coisa que tem... É um tipo que tem dois formatos possíveis de valores. O primeiro formato é o que eu chamei aqui de new. É um cara assim, né? É o new. Opa. Chamei de new, tá? Você pode chamar do jeito que você quiser. Nulo, void, pode dar o nome que você quiser. Vou chamar de new, que é o nome clássico. Esse é o primeiro formato, esse é fácil de entender. O segundo formato possível é um que tem duas posições, a posição da esquerda e a posição da direita. É isso que o tipo produto faz, tá? Ele meio que junta informações, certo? Do lado esquerdo tem um azinho, é esse mesmo que tem aqui, que é onde estão as minhas informações, as informações que eu quero guardar. E do lado de cá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro uma outra lista. Só que a lista é uma coisa que tem. Pode ser um new ou pode ser outro deste. Tudo bem? E aí, é como se eu tivesse internamente lá, isso que vai acontecer mesmo, tá? Ele vai montar uns ponteiros, vai fazer essa coisa toda aqui pra gente escondida. A gente não vai ficar mexendo com o ponteiro manualmente
aqui na disciplina, apesar de ser possível em Haskell, tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui. O que ele vai fazer? Aqui dentro ele vai botar um ponteirozinho que aponta ou para uma coisa assim, ou para o new, tá? E esse cara aqui aponta para algum outro lugar. Tudo bem, gente? Eu vou fazer um pequeno detalhe que eu não vou explicar hoje para vocês exatamente o que está acontecendo, tá? Para a gente poder ver isso aqui acontecendo lá no terminal, tá? Porque olha só uma coisa que está acontecendo aqui, tá? O T1, ó, o T1 é um valor, não definiu. O T1 é um valor concreto, tudo bem? Que eu tenho aqui no meu programa. Só que se eu pedir para ele, mostra para mim na tela o que é o T1, imprime para mim aí na tela, ele vai falar o seguinte: eu não sei imprimir, você não me ensinou. É isso que está escrito aí. Não tem uma instância, para imprimir as coisas na tela, eu preciso declarar a instância dessa classe show. Só que eu só vou falar de classes na próxima aula. Tá? Então, como definir as instâncias, a coisa toda. Mas basicamente o que eu vou falar aqui para vocês é como é que eu ensino essa parada a imprimir na tela, tá? No meu caso aqui, eu vou seguir o caminho fácil. Então, guardem essa anotação, porque vocês vão usar essa sintaxe aqui também. Tem muita coisa que ele faz automaticamente para você. Você não precisa escrever essa coisa na mão, tá? Mas você precisa pedir para o compilador produzir para você. Eu vou produzir aquele show ali, ó, que ele está pedindo, da seguinte forma: deriving, a palavra-chave da linguagem. Vou pedir para ele, para o compilador, produzir para mim a implementação dessa coisa show que ele está reclamando aí. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa aqui para trás. Tuple, deriving, show. E eu, inclusive, gosto de quebrar a linha assim, porque eu acho que fica visivelmente mais elegante, tá? Então, vamos carregar de novo. Tipos. Então, lá, tipo T1. Repare que se eu perguntar agora o que é o... Me mostra aí o tipo T1, ele me mostra, tá? Ele me deu uma implementação padrão dele, que nada mais é do que meio que seguir a sintaxe do que eu mesmo dei para ele lá no código, tá? Mas eu posso customizar isso, tudo bem? Eu pedi para ele gerar automaticamente, ele fez assim, ele usou a sintaxe que está no código-fonte, mas eu posso ir lá e fazer um monte de coisa bacana aqui, tá? Depois a gente vê isso. Então, como é que eu defino uma lista aqui? Vamos lá, primeira coisa, ó. O que é o tipo do new? New é uma lista de azinho. Opa, já é a própria lista, tá? Se eu perguntar para ele, imprime para mim o resultado dessa lista aí, ele vai falar, ah, beleza, new. Como é que eu faço uma lista que tem um elemento? Um elemento, eu preciso do cons para guardar esse um elemento. Eu vou botar lá dentro o número, eu vou botar lá dentro, sei lá, vou botar azinho, tá? Caractere azinho. Porque os tipos aqui tem esse problema de polimorfismo, tá? Vamos lá. Vou botar lá dentro um tipo, um valor azinho. Só que repare, se eu tentar fazer isso, ele vai falar, cara, tá, essa coisa aí que você tá me dando não serve, tá? Por quê? O tipo dela é lista de char para lista de char. Você precisa me dar uma lista de char para eu poder terminar de resolver essa parada. Então vamos lá. Isso aí tudo é uma função que precisa de uma lista de char. Como é que eu faço uma lista de char? Primeira possibilidade é com o new. O new é a lista de char. Ele é lista de azinho, ele serve como uma lista de char. Então isso aqui é uma lista de char. Se eu pedir para ele mostrar para mim, ele vai mostrar lá, cons a new. No meu caderno, eu visualmente aqui, ó, para vocês irem ter uma representação visual. Esse valor aí, ó, cons a new. O que tem lá? O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. O caractere A foi para lá dentro. E aí isso aqui é o que está construído lá dentro. Tudo bem? Próximo. E se eu quiser colocar lá dentro A e B? Uma lista com dois valores. Alguém está falando comigo? Acho que não. Se eu quiser botar lá dentro dois valores, um A e o B, tá? Então vamos lá. Para botar o primeiro, eu preciso passar o primeiro carinho. Aí do lado de cá eu preciso passar uma lista de char.
tá? Uma lista de char. Para eu poder botar uma lista de char, repare, que tem o Bzinho lá dentro, a única forma que eu tenho que fazer isso é com o cons. E aí eu boto o Bzinho lá dentro do cons. Aí, isso aqui, dentro do parênteses, tem que ser uma lista de char. O cons recebe duas informações. Um char, eu estou dando B, e uma lista de char. Só que eu não quero botar mais nada nessa lista aí, eu quero terminar. Para eu terminar, eu preciso botar uma lista de char, eu vou usar o new, que serve como uma lista de qualquer coisa. Vou botar o new. Opa, new. Beleza? Vou chamar isso aqui de, sei lá, lista 1. Qual o tipo da lista 1? Lista de char. Como é que é o valor dela? L1. Opa. Cons de A, cons de B, new. Cons, aí de volta aqui no meu caderno. Cons de A, cons de B, o new. O que aconteceu aqui? Cons de A produziu essa coisa aqui. Apontei para a parte que está entre parênteses, para uma outra coisa que é cons, tem um B lá dentro, e eu apontei para o new aqui. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo quando a gente faz a lista, define a lista desse jeito. Beleza, gente? Aqui em Haskell, a gente vai usar listas com tanta frequência que tem uma anotação especial para a lista, tá? Em vez de fazer essa coisa aí, ó, que vocês veem que fica verboso, né? Fica feio, rapidinho no código, tá? É como se tivesse uma aspas gigante agora, como se tivesse um data type definido assim, ó. Lista de Azinho, e aí a lista a gente usa colchetinho quadrado, vai ser new, que é a lista vazia, não tem nada lá dentro dela, ou um Azinho cons de lista de Azinho. Tudo bem, gente? Só que reparem que se eu apresentar essa sintaxe assim para vocês, fica feio pra caramba, né? É bem mais fácil eu explicar dando nomes que fazem algum sentido com o que vocês já viram ali atrás, tá? Porque agora tá cheio de operador. Os operadores aqui, ó, o cons, ele é prefixo. O cons que a gente vai ficar usando, esses 2 pontos, ele é infixo, ele aparece no meio de duas coisas. Ele não aparece na entrada, tá? Na frente, tudo bem? Bastante comum a gente reescrever esse lista de Azinho como sendo só lista de Azinho, alguma coisa assim. Tudo bem? Que é exatamente o que está escrito ali em cima, tá, gente? Só anotação. Então, vamos lá, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui. Lista que tem... Aí, vamos lá. Uma lista que... vamos por partes. Uma lista vazia. Lista vazia. Uma lista que tem um caractere lá dentro. Uma lista que tem um caractere lá dentro, tá? Do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, eu posso usar essa anotação aqui, e ele vai entender o que é. Deixa eu trocar isso aqui. Ou usar números. Porque senão ele vai entender que são strings, tá? Deixa eu falar de string para frente. String gera confusão. Lista que tem um elemento lá dentro. Eu posso escrever assim. Ou eu posso escrever assim, ó. Uma lista, um elemento, o cons, e uma lista vazia para finalizar a lista. Mesma coisa. Repare aqui, tá? Isso daqui, essa sintaxe, a gente vai chamar de açúcar sintático para isso aqui, tá? Na hora que eu escrevo a de cima, o compilador pega isso aqui, reinterpreta para o que está escrito aqui embaixo. Beleza? Uma lista que tem dois elementos, 1 e 2. Eu vou usar o cons. Na posição da direita, eu vou usar o cons e eu vou usar a lista vazia. Pum. Aí ele mesmo já falou para mim, cara, você pode escrever esse negócio assim, ó, mais bonitinho. 1 e o 2 separado por vírgulas lá dentro da parada, tá? Isso aí é sinônimo disso tudo daqui. Tudo bem? Ainda é bastante útil usar essa anotação do cons, tá? Para fazer pattern match. A gente vai usar. Vou usar já aqui agora com vocês. Eu não preciso desses parênteses aqui, ó, porque
por conta das regras que já estão definidas aí no código-fonte para esse operador, ele é associativo à esquerda, ele é associativo à direita. Então, ele meio que já embute aí os parênteses. Então, isso aqui são sinônimos. Tudo bem? Isso aqui são sinônimos. Agora, uma coisa que fica ruim de fazer e é inválido é usar, por exemplo, a lista ali, ó, tá? Tentar botar, sei lá, outros 2 elementos aqui, 3 e 4, por exemplo, no meio da lista, assim. Aí ele vai falar, cara, isso aqui você está abusando de mim. Agora você abusou de mim. Por quê? Porque esse cons que está aqui, esse último, do lado esquerdo, ele não aceita a lista. Ele aceita um elemento só. E aí agora você me dá uma coisa, tá estranha. Tudo bem? As mensagens de erro em Haskell não são a melhor coisa do mundo, não, tá, gente? Elas são difíceis de se acostumar com elas. Mas está melhorando muito, tá? Na versão 9 aí já tá umas mensagens bem mais interessantes. Mas vão se acostumando aqui que eu vou mostrando algumas coisas para vocês, tá? Assim, mas basicamente é isso aqui. Opa! Do lado esquerdo do cons tem que ter um valor e não uma lista. Tudo bem? E é isso que eu dei para ele, uma lista e não um valor, tá? Professor, pode fazer lista dentro de lista? Afinal, a lista de azinho, esse azinho pode ser qualquer coisa, certo? Certo! Olha só, exemplo. Vou montar uma lista aqui, onde na primeira posição tem uma lista que tem 1 e 2. Na segunda posição, tem uma lista que tem 3 e 4. E na terceira posição, tem uma lista vazia. Uma lista de listas. Totalmente ok, tá? Qual que é o tipo dessa coisa? Lista, aí vamos lá, porque agora fica chatinho de ler, mas é lista de azinho. Todo mundo tá vendo? Lista de azinho, onde o azinho são números. A gente vai melhorar isso aqui na aula que vem, esse num A aqui, tá? Que é a classe do azinho, tá? É um outro tipo de polimorfismo. Tudo bem? Lista de alguma coisa. Professor, pode fazer lista de lista? Pode. Vamos lá. Lista de lista. Opa. Lista de lista. Completamente ok, tá? Pergunta. A lista precisa ter o mesmo tipo, né? Todos, é isso que eu ia falar agora. Só que todos os elementos da lista precisam ter o mesmo tipo. Então, uma coisa que não é ok é fazer uma lista de número misturado com a lista de char, por exemplo. Bom, aí ele vai falar, cara, agora ficou ruim. Agora não tá dando, porque eu não gosto de juntar na lista coisas de tipos diferentes. Afinal, olha aqui, ó, no cons recebe um azinho e a lista que vai junto dele é um azinho. Então, todos os elementos da lista tem que ser azinho. Tudo bem? Agora, até aí ok, tá, gente? Isso aqui é tranquilo. Tá? Tranquilo. Como é que eu faço, professor, para fazer lista com coisas diferentes? Ora, vamos lá. Você pode enganar ele envelopando as coisas diferentes dentro de um outro tipo. Por exemplo, olha aqui, já tem aqui na tela. Olha aqui do lado esquerdo na tela. O data, esse tipo E, que é o IDER, que eu estava chamando ele atrás, tá? Esse tipo E, ele serve para eu botar Azinho e Bzinho, sem misturar, eu consigo separar. Então eu posso, por exemplo, fazer uma lista, tá? De left linha 1, right linha Azinho. E aí isso aqui é ok, por quê? O left linha 1 tem o tipo E, int, entre aspas aí, int, char. O right linha tem o tipo E, azinho, que pode ser um int, char. Opa. No instance for show. Ah, tá. Aqui, vou botar o deriving. Porque ele sabe mostrar a lista, mas ele não tá sabendo mostrar o meu tipo, tá? Deixa eu consertar isso aqui. Show. Fazer para todos. Deriving. Show. Show. Então, lista completamente ok. Qual é o tipo dessa coisa aí, ó? Lista
de E de números com char. Tudo bem, gente? E aí eu consigo, repare, eu consigo, usando os próprios tipos, fazer esse efeito de uma lista heterogênea. Como? Usando o tipo soma, para separar as coisas lá dentro. E aí, falar assim, ó, isso aqui com aquilo lá, vamos botar tudo dentro de um balaio comum? Vamos, pronto. Envelopa esses tipos aí dentro de uma outra caixinha, essa outra caixinha, você monta a lista com ela. Tudo bem? Extremamente comum a gente querer fazer isso. Tão comum que a gente vai querer fazer várias operações no nível dos tipos aqui para... bem genéricas, tá? Para ser conveniente fazer esse tipo de coisa aqui. Tudo bem? Outra ainda. Algo que agora vai ser muito estranho, porque é a primeira vez que provavelmente vocês vão ver isso na vida de vocês. O tipo azinho pode ser qualquer tipo. Inclusive o tipo das funções. Vou repetir. A lista de azinho, eu posso botar o azinho, qualquer coisa lá dentro. Inclusive funções. Então, olha só o negócio aqui. Qual é o tipo da função mais? É número para número para número. Qual que é o tipo da função multiplicação? É outra. Número para número para número. O mesmo tipo, duas operações diferentes. Professor, você está me dizendo que você pode fazer uma lista que tem funções lá dentro? Sim. Vou fazer uma lista aqui que eu vou chamar de L2. Na primeira posição, vou botar a função mais. Na segunda posição, vou botar a função de multiplicação. E ele vai falar para mim que está tudo bem. Tá? Se eu perguntar para ele, qual que é o tipo do L2? Qual que é o tipo do L2? Ele vai falar, é uma lista que lá dentro tem elementos do seguinte tipo. Azinho, prazinho, prazinho, tudo isso tem que ser número. Absolutamente ok. Extremamente útil. Extremamente útil isso aqui. Tá? Você pode tacar tudo que você quiser lá dentro. Repare, polimorfismo, o que ele permite a gente ir fazendo. Tá? Repare, e repare o que eu acabei de fazer, tá? Eu coloquei duas regrinhas adicionais na minha linguagem, em termos do que os tipos podem fazer, que é para pegar esses parâmetros, dar sentido para esses parâmetros aqui, e olha o tantão de coisa que eu fui ganhando, que eu não conseguia fazer antes. Tá? O tanto que aumenta de flexibilidade, o tanto que aumenta de poder de representação de construções dentro da minha linguagem. Lista de tipo ou lista de funções extremamente útil, tá? A gente vai, no futuro a gente vai usar isso para algumas outras coisas. Diga, Ronald. Mas as funções também tem que ter o mesmo tipo, né? Se fosse um tipo diferente, não iria aceitar. Sim. Por exemplo, se eu tentar enfiar lá dentro a minha função first misturada com essas duas aqui, ele vai falar, ó, o first não tem o mesmo tipo das outras. Aí eu não aceito, não. Tudo bem? Todos os elementos têm que ter o mesmo tipo. Tá? Inclusive, se for funções, todas elas têm que ter o mesmo tipo lá dentro. Tá? Seguindo. Então, lista. Outro tipo para a gente fechar aqui a aula de hoje. Árvores. Vocês vão olhar agora o que eu vou fazer e nunca mais vocês vão querer programar árvores em outra linguagem. Provavelmente. Vamos fazer uma árvore, eu vou chamar de árvore binária, tá? Mas lembra que eu sou engenheiro, eu não sou cientista de computação, eu não sou engenheiro de computação, eu sou engenheiro eletricista, então eu não sei o nome das coisas direito em computação, tá? Então, eu tenho uma licença poética. Eu vou chamar de árvore binária alguma coisa que faz isso aqui, tá? Tem um elemento 1 aqui, tem um outro elemento aqui. Cada elemento da árvore tem cada nó da árvore tem uma informação no nó da árvore e ele tem 2 filhos, tudo bem? Potencialmente, esse cara tá vazio, esse cara tá vazio. Do lado de cá eu posso vir aqui e botar, sei lá, um 3. Um 3 aqui, um 4 aqui. Esse cara aqui, eu quero terminar a árvore e eu indico isso assim. Tudo bem? Se fosse fazer isso aqui em C, tem uma aritmética de ponteiro, um pequeno inferno para resolver, tá? Aqui, olha só o que a gente precisa fazer. Vamos lá. Preciso representar os elementos básicos para construir a árvore. O que eu preciso para construir a árvore, tá? Eu preciso de alguma coisa que guarda
uma informação aqui que eu vou chamar de Azinho, do tipo Azinho, um tipo alfa aí, tá? E ele tem, ó, um lugar para apontar aqui, ó, para um outro nó, outro lugar para apontar para outro nó. Eu preciso dessa coisa básica, tudo bem? A outra construção básica que eu preciso é alguma coisa que diz para mim que está vazio, que tem um nó vazio. O nó vazio fala para mim, ó, não tenho nenhum dado comigo e eu também não aponto para lugar nenhum. Terminou. Aqui acabou a coisa. Eu vou representar assim, tá? Então vamos lá, vamos programar isso aqui. É um tipo, como outro qualquer aí, ó, data, eu vou chamar de binary tree. Lá dentro eu quero guardar coisas que são do tipo Azinho, e aí eu preciso construir esses caras aí. Então vamos lá. Do lado direito lá, ó, eu vou chamar de leaf, a folha. E aí eu não vou guardar nada dentro da folha. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu não preciso guardar nada lá dentro da folha. Tá? É só uma folha, um indicador de que terminou. Simples assim. E aí eu vou escrever como eu escreveria normalmente. Vocês começarem a se acostumar um pouco mais, que em vez de ficar fazendo tudo numa linha só, que fica meio feio, tá? Eu faria assim, tá? E aí lembra que a indentação é importante em Haskell, tá? Quebrar a linha, tudo isso aqui, ó, que tá indentando aqui para dentro, é continuação da linha anterior, tá? E não importa a indentação, eu posso vir aqui e fazer um espaço que ele já vai saber o que fazer. Tudo bem? Mas, obviamente, é mais bacaninha deixar alinhado aqui, ó, os símbolozinhos tudo bonitinho. Porque do lado de cá, eu vou colocar um node, um nó, tá? O nó, ele precisa carregar uma informação, que é o Azinho, que é a informação que está lá dentro dele, e ele precisa ter duas setinhas apontando para coisas, tá? Então, tem uma coisa aqui e uma coisa aqui. Outras duas informações. Do lado esquerdo, é a setinha da esquerda. A setinha da esquerda tem que apontar para um outro elemento que é do mesma família desses dois aqui. Como é que é o nome desse tipo? Porque é isso que eu preciso botar aqui, o nome do tipo. O nome do tipo que tem esses elementos aí é binary tree de Azinho. E do lado de cá também, a mesma coisa. Binary tree de Azinho. Eu vou fazer meu driving show aqui. Eita, tá difícil hoje, hein? Vou fazer meu deriving show aqui para poder mostrar essa parada na tela. Tudo bem? E aí, como é que eu uso isso? Igual a lista. Vamos lá, cadê? Carreguei. Vamos fazer uma árvore, aquela árvore que eu desenhei ali, ó. Vamos lá, vamos fazer essa árvore que eu desenhei aqui, tá? Então, preciso fazer. Vou chamar ela de T1, vai ser um node, tem um valor 1. E aí, no lado esquerdo tem um node que tem o valor 2. No lado esquerdo do node 2, tá? Tem uma folha. Do lado direito tem uma folha. Aqui tá ruim. Aqui. Node 1. A primeira coisa que tá à esquerda tem o node 2, folha. Ficou 2 repetido lá, né? Que bobão. Mas vamos lá. Do lado direito do nodo 1, tem uma coisa que é um node, carrega 2. Tem um lado esquerdo e um lado direito. No lado esquerdo, tem um node que carrega o 3, e aí tem uma folha e uma folha. Do lado direito, do 2, tem um node que carrega a informação 4, tem uma folha e uma folha. Beleza? Tranquilo. Qual que é o tipo disso aqui? Binary tree de Azinho. Se eu pedir para ele mostrar, eu vou mostrar desse jeito aqui. Obviamente, depois vai ter algum exercício aí, tá? Exercício que pede para vocês fazerem uma função que deixa bonitinha, mostra isso aqui como se fosse uma árvorezinha mesmo, tá? Mas deixa para o futuro. Tudo bem, gente? Tipo de dado recursivo também, tá? Tem várias variações de árvores, tá? Tem várias variações de árvores que vocês podem querer fazer. Árvore binária, pode carregar informações só nas folhas, pode querer colocar uma informação na folha e não deixar só ela para morrer ali, tá? Assim, tem várias variações. Vocês podem querer fazer um nó que tem que tem vários carinhas. Por exemplo, em vez de fazer um cara que só aceita 2, eu posso querer fazer um carinha que aceita várias
vários nós, N, tá? Como é que eu faço isso? Porra, bota uma lista lá dentro, por exemplo, tá? Bota uma lista lá e aí, uma lista de quê? Uma lista de nós. E aí você vai espalhando essa coisa, tudo bem? Tem várias variações, mas todos eles são variações disso que eu acabei de mostrar para vocês. Por último, a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês hoje é e aí, Luca, aqui tem a ver com Lazy Evaluation, tá? O fato da estrutura ser recursiva permite que a gente construa casos infinitos aqui. Olha só um exemplo. Eu vou definir uma coisa que chama once, uma lista, tá? Da seguinte forma. Na primeira posição tem o valor 1. E na segunda posição, que é onde eu tenho que botar uma lista, vou passar a própria lista de 1s, tá? E aí, se vou falar para ele, olha, faz essa coisa aí para mim, claramente isso é uma lista infinita, tá? Porque ele vai lá e fala assim, cara, se eu mandar ele printar, ele vai olhar e falar assim, qual é o primeiro elemento da lista? É 1. Qual é o segundo elemento? É o once. Aí ele vai lá no once. Qual é o primeiro elemento do once? É 1. Aí ele bota o 1 lá. Aí tem um once. Qual que é o primeiro elemento do once? Aí ele vai colocando uns lá sem parar, tá? Só que isso aqui só é possível por causa do Lazy Evaluation. Tudo bem? E aí, por exemplo, ó, se eu pedir para avaliar, é um monte de 1 que nunca vai parar, tá? Opa, agora... É um monte de 1 que nunca vai parar. Tudo bem? Mas, nada me impede, reparem lá, tá? Ó, nada me impede de definir essa parada, de passar isso aqui para funções, tudo bem? Nada me impede de usar esse valor aqui e fazer coisas do tipo, sei lá, pega os 10 primeiros valores do once e é uma lista com 10. A gente vai ver essa função em take 10, take alguma coisa, tá? A gente vai começar a definir algumas outras funções em cima do que a gente tratou aqui. Beleza, gente? Mesma coisa para árvores. As árvores são, do jeito que eu mostrei para vocês, são estruturas recursivas, tá? A partir do momento que você enfia a recursividade, você pode criar loops infinitos. Você pode usar isso para construir estruturas finitas. Tipo, não tem fim lá, tá? Vai ser extremamente útil também usar isso daqui, tá? Listas, gente. Aqui a gente vai usar, eu vou dizer isso aqui agora, fechando a aula, mas isso vai ficar claro com o uso. Listas, em todo lugar que vocês viram, listas, árvores, as estruturas de dados, elas servem para guardar informações. Aqui para a gente, as estruturas de dados vão servir para a gente, 1, guardar informações, 2, ordenar o uso dessas informações, tá? Ordenar a ordem com que as coisas acontecem nos nossos programas. Lembra que não tem laço, for, tem o if e else, mas é um negócio meio... O que a gente vai fazer? A gente vai definir as estruturas de dados e aí a gente vai definir formas de realizar computação seguindo a ordem que a estrutura de dados define. E aí a estrutura de dados ajusta a ordem do nosso programa. Ela cuida de definir qual que é a ordem que as coisas vão acontecer lá dentro do nosso programa. Uma ideia meio doida, assim, tá? Mas é bastante orientada aos dados, aos próprios dados. Tudo bem? E aí vou mostrando isso aqui com vocês ao longo do tempo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tá tranquilo? Na aula que vem, eu vou falar de classes, que é um outro tipo de polimorfismo. Hoje a gente introduziu a ideia do polimorfismo paramétrico, tá? Que é isso que eu mostrei para vocês aqui. O tipo tem um parâmetro que generaliza aquele tipo. O polimorfismo próximo a gente vai ver, que é o que a gente vai chamar de polimorfismo ad hoc, tá? É aquela ideia de uma mesma expressão, mesma função, tá? Ter mais de um tipo diferente. Eu poder fazer overloading de funções, tá? Definir a função só uma vez. Aliás, perdão. Eu vou definir várias funções especializadas, mas o compilador vai saber generalizar essas funções. É o caminho ao contrário que eu fiz aqui agora. Aqui eu defini uma coisa generalizada, o compilador vai especificando ela para mim, né? Vai concretizando, vai tornando mais concreto, tá? No polimorfismo ad hoc, a gente vai fazer o contrário. A gente vai dar várias coisas específicas para o compilador e vai falar para ele, compilador, generaliza isso para a gente, tá bom? Para você poder usar em um contexto generalizado aí, quando você não sabe alguma informação, mas você sabe várias outras informações. Eles falam para o compilador, compilador, tudo isso aqui serve para a mesma coisa, ó, tum.
Tá aí. Quando chegar esse caso, você usa essa. Quando chegar aquele caso, você usa aquilo. Em algumas outras linguagens, vocês vão chamar... Vai ser alguma coisa parecida com o que o pessoal chama de Dynamic Dispatching, né? Em Julia, em Python, tem esse conceito de Dynamic Dispatch, né? Despacho dinâmico, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas o efeito é parecido. Tá? Vou mostrar aqui para vocês isso na aula que vem. E aí Aí eu não me lembro o que a gente segue, mas é isso que a gente vai fazer, tá? A partir daí que a gente vai fazer... Ah, não, eu lembrei. E aí, depois disso, a gente vai... Aí eu vou mostrar para vocês vários tipos aqui, bastante úteis, que tem na biblioteca padrão. Vamos fazer umas funções em cima dela, vamos fazer vários exemplos, tá? A próxima aula vai envolver um pouco de teoria ainda e volta aqui pro terminal para a gente fazer várias funções. Como é que faz isso? Função que faz isso com a lista, que faz aquilo com a árvore, que faz não sei o que com o booleano, que faz isso com o maybe, que faz o quê. Aí vai fazer várias funções aqui, beleza? Como é que tá o chat aqui, velho? O chat tá de boa, não tem pergunta. Então acho que é isso, pessoal. Por enquanto, hoje é quarta-feira.